Olá, você sabe o que é meiose? Não? Então vem comigo que eu te explico. A meiose é um tipo de divisão celular eucariótica em que há a redução do número de cromossomos pela metade, com a produção de células filhas haploides, geneticamente diferentes entre si e diferentes da célula-mãe. A meiose está restrita às células germinativas em animais e plantas pluricelulares e, a partir da meiose, é que são originadas as células sexuais ou gametas, em um processo denominado gametogênese. A meiose ocorre em 2 ciclos de divisão celular e nuclear, meiose 1 e meiose 2, com apenas um episódio de replicação do DNA. Vamos entender. A meiose 1 é também denominada meiose reducional, pois reduz à metade o número de cromossomos, ainda que cada um esteja duplicado. A meiose 1 é dividida nas seguintes fases. Prófase 1, fase em que ocorre a condensação gradual dos cromossomos já duplicados, a aproximação e pareamento dos cromossomos homólogos de origem paterna e materna e termina com todos os homólogos firmemente pareados. Ocorre também a recombinação gênica, em que há troca de genes de origem paterna e materna entre os cromossomos homólogos e a separação dos cromossomos homólogos com formação do quiasma, a região onde ocorreu a recombinação. O final da prófase 1 é chamado de diacinese. Metáfase 1. Essa fase é caracterizada pelo alinhamento dos cromossomos homólogos pareados na placa equatorial. Anáfase 1 é a fase em que ocorre o rompimento dos quiasmas e a separação dos cromossomos homólogos para os polos opostos. As cromátides irmãs continuam unidas. Telófase 1 é a fase em que as cromátides irmãs chegam aos polos e permanecem unidas. Por fim, na citocinese ocorre a separação das duas células filhas. A intercinese é uma etapa entre a meiose 1 e a meiose 2, em que as células filhas estão separadas e prontas para o início da meiose 2, e não há duplicação de DNA. Daí, começa efetivamente a meiose 2, também denominada meiose equacional, quando acontece a separação das cromátides de um mesmo cromossomo e, com isso, é mantido o número de cromossomos. A meiose 2 inicia quando os cromossomos se descondensaram completamente. E a meiose 2 é dividida em fases também. Vamos conhecê-las. Prófase 2. Essa é a fase em que os cromossomos são formados pelas duas cromátides irmãs e tem início a formação das fibras do fuso. O envelope nuclear e o nucleolo desaparecem. Metáfase 2. A fase em que os cromossomos se alinham lado a lado na placa equatorial e ocorre a duplicação dos centrômeros. Anáfase 2. Essa é a fase em que ocorre a divisão dos centrômeros e a migração das cromátides irmãs para polos opostos. Telófase 2, a fase em que ocorre a reconstituição do envelope nuclear, assim que os cromossomos chegam aos polos, a reestruturação do nucleolo, a descompactação da cromatina e o desaparecimento do fuso. Por fim, na citocinese, as células filhas se separam, formando células independentes. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Bons estudos e até a próxima!